As festas de Israel. Êxodos 23 e 14 até 17. 3 vezes no ano me celebrareis festa. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. A paz, irmãos. Vamos falar sobre as festas de Israel, e como estas festas falam do plano de Deus para a humanidade, do nosso progresso espiritual, do tempo da igreja e das colheitas do Senhor que será a glorificação dos nossos corpos. O Antigo Testamento contém sombras e símbolos do projeto de Deus para nós, o esboço do projeto que Deus quer construir em nós. Lembramos que, como diz em Isaías 46:10, Deus anuncia o fim, pelo princípio. Como em todas as mensagens, vamos deixar a Bíblia explicar por si mesma, vamos dar testemunho do projeto de Deus. Toda a matéria deve ser estabelecida pela boca de 2 ou 3 testemunhas. 2 Coríntios 13:1. É esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Falaremos aqui também, de vários assuntos que em outras oportunidades serão aprofundados devido à sua importância. O povo de Israel no Antigo Testamento celebravam 7 festas. Na verdade, o Senhor falou de convocações ou encontros santos. Talvez seja esta a melhor tradução. Levíticos capítulo 23 verso 2. Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: as solenidades do Senhor, que convocareis, serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Vamos falar do caráter profético destas 7 festas para a nossa vida espiritual, e para a igreja. As festas de Israel são divididas em 3 grupos. As primeiras 3 festas aconteciam na primavera no primeiro mês do ano, Páscoa, pães asmos e primícias. A 4ª festa era o Pentecoste e também era celebrada na primavera 50 dias após a Páscoa. Daí vem o nome Pentecoste, que era chamada Festa das Semanas. No outono temos as festas das trombetas, Dia da Expiação e Tabernáculos. As festas de Israel têm ligação direta com a lua nova, pois o início do mês era definido pelo avistamento da primeira lua nova. A festa das trombetas tinha início no primeiro dia do 7º mês, que era a lua nova. Inclusive um detalhe interessante, a palavra mês tem raiz na palavra lua. A lua nova fala de um início, quando a lua começa a refletir a luz do sol nessa caminhada que vai até a lua cheia e depois recomeçando e voltando para a lua nova novamente, acontecendo isso todos os meses. Da mesma forma precisamos desta renovação espiritual, dia após dia. Naquele tempo do Antigo Testamento, eles tinham pessoas responsáveis por verificar visualmente o dia que a lua nova era vista no céu, normalmente 2 testemunhas, como eles faziam legalmente em todas as oportunidades. Daí se anunciava o início do mês, e com isso as datas dos festivais também eram conhecidas. As festas de Israel também têm esse significado para nós, pois na Páscoa, passando por Pentecoste até Tabernáculos temos a nossa caminhada, sendo cada um desses 3 passos uma nova vida que se inicia para nós crentes. O povo de Israel era instruído a ir para Jerusalém, ou melhor, o lugar apontado por Deus para celebrar estes encontros ou festas. No Antigo Testamento significava ir para um lugar físico, Jerusalém. Para nós fala de ir em espírito para nossa cidade espiritual, significa que somos nascidos de cima, glória a Deus. Não é questão da gente cumprir leis e ordenanças, mas deixar Deus trabalhar, e mudar o nosso coração. O Novo Testamento é baseado na promessa que Deus vai fazer, e não o homem. Foi assim com o pacto de Deus com Abraão, e também a segunda lei em Deuteronômio, não é uma série de regulamentos mas seguir o Espírito. Nós temos de ser fortalecidos para enfrentar os desafios. Israel quando saiu do Egito foi por um caminho mais longo porque não poderiam enfrentar os filisteus. Foi com Davi que eles foram finalmente vencidos. O fortalecimento vem com nossas experiências com o Senhor, nas vitórias, nas dificuldades vencidas, na palavra. Isso tudo acontece no deserto, onde a dependência do Senhor em nossas vidas é total. Na Páscoa vamos ver detalhes da saída do povo de Israel do Egito, a morte de Cristo na cruz, a festa das primícias que teve cumprimento na ressurreição de Cristo mas que também terá outro cumprimento em nós, corpo de Cristo como primícias que vão participar do reino de Deus no milênio. Veremos o primeiro Pentecoste no deserto com Moisés e o povo hebreu. O povo falhou em ouvir a voz de Deus, temeram e com isso, a lei foi entregue em tábuas de pedra no Monte Sinai. 50 dias após a morte de Cristo tivemos um novo Pentecoste, mas agora o Espírito desceu nos 120 discípulos que estavam em comunhão uns com os outros e com o Senhor. Desta vez eles ouviram a Deus. O Espírito do Senhor entrou neles para fazer morada e a lei foi escrita em seus corações e o Pentecoste se cumpriu. Das festas do outono vamos falar sobre a vinda de Cristo, as trombetas que antecipam esta vinda, a festa da expiação que era a festa mais solene, triste, mas que trazia muita alegria também, quando um bode era morto levando consigo os pecados do povo e o outro era solto no deserto. Era a purificação do santuário. Na festa de tabernáculos temos os 8 dias que profetizam o reino de Deus sendo estabelecido aqui na terra, o que muitos chamam de milênio. As primícias reinarão com Cristo e serão reis e sacerdotes.
O templo de Deus e a Nova Jerusalém de ser a terra, ou seja, esperamos que nós os fiéis vamos fazer parte deste templo. Isso pode ser visto em várias profecias no Antigo Testamento, como a inauguração do templo por Salomão que ocorreu exatamente durante a festa de tabernáculos. Depois vemos também o novo templo após a volta do povo de Israel da Babilônia que é descrito também no livro de Ageu, templo inaugurado também na festa de tabernáculos. Vamos ver a glória do Senhor simbolizada pelas nuvens das testemunhas que era vista no tabernáculo e no templo, no Santo dos Santos. Apareceu na inauguração do templo de Salomão, na transfiguração de Jesus com Moisés e Elias. Foi nas nuvens que Jesus subiu aos céus depois de sua ressurreição. A nuvem e o arco-íris do pacto de Deus com Noé e a humanidade que vai culminar com a volta de Cristo. A glorificação do corpo de Cristo nas nuvens. O casamento de Jesus e sua noiva e início do reinado de Cristo na terra. Hoje podemos ver essa nuvem já se formando como foi nos tempos de Elias. Foi avistada inicialmente no tamanho de uma mão. Jesus falou também que os religiosos do seu tempo não souberam discernir sua vinda. Sabiam discernir o tempo das chuvas quando as nuvens vinham do ocidente, mas não a vinda do Messias. Receberemos um corpo glorificado, como o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 15. Uma é a glória do sol, e outra, a glória da lua, e outra, a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Ok. A porção dobrada será dada aos primogênitos do Senhor, suas primícias. Esta porção dobrada profetizada nas chuvas temporâneas seródia como fala no livro de Joel. A chuva temporã que caía no outono durante o preparo para a plantação. Outono era a época da festa de tabernáculos, e a chuva seródia que caía na primavera próxima da colheita na Páscoa. Em breve estas duas chuvas cairão de uma só vez. Promessa dobrada. A gente vê isso profetizado também na saída do povo hebreu do Egito durante a Páscoa, de Ramessés para Sucote. Sucote que significa tabernáculos. O povo de Israel foi instruído a ir a Jerusalém para estas festas ou encontros. Enquanto no Antigo Testamento eles iam para o lugar que Deus designaria sua adoração que era onde o tabernáculo ou mais tarde o templo seria colocado, que passou a ser em Jerusalém. Hoje não precisamos ir a nenhum lugar físico, mas em espírito vamos para esta cidade espiritual, o monte onde Deus deseja morar que é o nosso próprio corpo. Aleluias! Isto significa sermos nascidos novamente do alto. As escrituras falam do número 3 em várias ocasiões. Vamos analisar aqui alguns exemplos. Temos Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Temos também o corpo, a alma e o espírito. As três festas, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. No tabernáculo e no templo temos os três lugares, o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Na cultura hebraica dos tempos da Bíblia e na época de Jesus, existiam três estágios de crescimento e maturidade do filho, que são, Teknon, Uios. João faz essa analogia em 1 João capítulo 2 verso 12 até 14 quando fala, filhinhos, filhos e pais. Em Romanos 8:19 temos, porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Paulo cuidadosamente usa a palavra, uios, que significa filhos maduros, aqueles a quem o pai entregava o cuidado de seus negócios. Assim será no reino de Deus, como primogênito, os que vão receber a autoridade e poder de cima para reinar e serem sacerdotes com Cristo. Ok, ainda temos também a frutificação em três medidas como falou Jesus, a 30, 60 e a 100. Os três tipos de amor, eros, filos, e ágape. Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se este o amava usando a palavra ágape, que é a expressão maior de amor. Temos também Jonas dentro do grande peixe por 3 dias. Em Oséias capítulo 6 verso 2 sobre o reino de Israel, as 10 tribos, na sua ida para o cativeiro pela Síria, depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Vemos a maravilhosa profecia das 10 tribos de Israel que foram ao cativeiro e nunca mais voltaram, que se espalharam pelo mundo, como o primeiro filho de Oséias, que se chamou Jezreel, que significa, Deus espalha, como semente aquele povo se espalhou na sua ida ao cativeiro, e se misturaram com os gentios, e em 3 dias seriam ressuscitados. Vemos aí os cristãos que se tornariam nós, misturados com aquelas 10 tribos de Israel, finalmente voltando à vida após 3 dias, as ovelhas perdidas de Israel que estão sendo resgatadas, como para Deus um dia vale 1000 anos. Vemos que esse renascimento acontecerá no 3º milênio após Jesus, que é exatamente onde estamos agora. Temos também a própria ressurreição de Jesus em 3 dias, e com certeza na palavra de Deus, se tem muitos outros exemplos de 3 que poderiam ser usados aqui, para ilustrar este princípio, de crescimento espiritual, de alcançar o grau de maturidade que Deus quer de nós, que fala também da redenção de nossos corpos que está muito próxima de acontecer neste 3º dia. Para ajudar nosso entendimento das festas de Israel e as profecias na Bíblia, é importante termos em mente,
que as profecias na Bíblia podem ter múltiplos cumprimentos, e em diversos níveis, ou muitas vezes cumprimento nas dispensações do Antigo Testamento, do período da Igreja do Novo Testamento e no reino milenar de Jesus, ou seja, estas profecias podem ter cumprimentos diversos, nas dispensações da Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. Alguns exemplos disso. O povo hebreu saiu do Egito para a Terra Prometida. Nós também somos a igreja no deserto, como falou Estevão em Atos capítulo 7 verso 38. Outro exemplo é o sofrimento de Jacó com Labão, o sírio, e também com a perda de José indo para o Egito. Depois as 10 tribos de Israel iriam para cativeiro na Síria, tempo chamado de angústia de Jacó, como vemos em Jeremias capítulo 30, versículo 7. E também temos o cativeiro da igreja na Babilônia em Apocalipse. Lembrando que a Síria se tornou província da Babilônia nos tempos do cativeiro do povo hebreu, então existe uma relação entre as duas. Outro exemplo é a chamada de Abrão para fora da Mesopotâmia, que era onde a Babilônia estava localizada, com destino a Canaã. Depois temos o cativeiro da tribo de Judá na Babilônia, e a igreja em cativeiro na Babilônia, como vemos em Apocalipse. Outro exemplo interessante é quando Noé se embriaga, e seu filho Cã viu sua nudez, sendo Canaã descendente de Cã. Este tema é desenvolvido por Ezequiel, como por exemplo no capítulo 22 verso 10, onde ele diz que o pecado e a nudez do povo de Israel, e o seu envolvimento em idolatria com os cananeus habitantes da terra os tornaram despidos. Fala literalmente que a nudez do pai foi descoberta, ou seja, o povo de Israel se envolveu e tomou parte na idolatria com os cananeus que habitavam a terra de Israel, sendo ambos descendentes de Noé. Vemos a mulher, ou melhor, a meretriz em Apocalipse 17 embriagada com o sangue dos santos, mesmo tema, a religião com aspectos externos mas totalmente fora da presença do Senhor, ou seja, embriaguez. Outro cumprimento desta profecia na mensagem para a igreja de Laodiceia, que pensa estar rica e a ela nada falta, mas na realidade, está despida, nua. O Senhor diz a ela para que compre ouro provado, fogo e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Apocalipse capítulo 3 versos 17 e 18. Precisamos vestir diariamente estas vestes brancas que Jesus nos oferece, nossos olhos e ouvidos estarem abertos porque o Senhor bate à porta e quer entrar, e ao que vencer, receberá a promessa de sentar com Jesus no seu trono para reinar com ele. Finalmente, um último exemplo que queria comentar aqui é o da vinda de Cristo. Temos a tipificação da vinda de Cristo com Moisés, onde ele libertou o povo hebreu do jugo do Egito. Muitos do povo hebreu queriam uma libertação imediata, mas tiveram que passar pelo deserto e suas provações. Eles quiseram voltar para o Egito, questionaram a liderança de Moisés. Depois temos a primeira vinda de Cristo, onde este não foi reconhecido pela maioria de seu povo. Esperavam um rei que os livrasse do jugo romano, que os libertasse, mas essa libertação seria diferente do que eles pensavam. No nosso tempo isso também vai acontecer com muitos do povo de Deus. Muitos imaginam um arrebatamento para um local distante, o céu, enquanto Deus fala de um reinado com ele, onde seremos reis e sacerdotes. Herdaremos a promessa dada a Adão, de dominarmos a terra e produzirmos frutos. Como Cristo venceu e herdou esta promessa, também herdaremos dele, se assim formos chamados para esse reinado, se carregarmos nossa cruz no nosso aprendizado neste deserto, onde a dependência do Senhor é total, onde podemos atingir o grau de maturidade necessária, para recebermos esta herança. Reis e sacerdotes têm funções específicas. O rei, entre outras coisas, julgava o povo. Os sacerdotes, por sua vez, faziam intercessão e sacrifícios pelo povo. Esses sacrifícios e ofertas eram em muitos casos alimento para os sacerdotes que comiam delas. Atualmente, em nível espiritual, e no reinado de Cristo, essa comida é basicamente fazer a vontade de Deus, como disse Jesus em João capítulo 4 verso 34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Em resumo, as 7 festas eram divididas entre as festas da primavera e as festas do outono. Na primavera, na época de preparação para a colheita, temos a Páscoa, que fala da nossa justificação através da morte do Cordeiro, que é Jesus. A Páscoa acontecia na lua cheia. Pães asmos fala do pão sem fermento, santificação. Na cultura hebraica, eles removiam da casa o fermento. Eles procuravam dentro da casa até estarem certos de terem removido todo o fermento. Lembra quando Jesus inspecionou o templo e retirou os vendilhões? Aconteceu durante esta época da Páscoa. A festa das primícias vinha após a Páscoa. O sacerdote levantava o primeiro molho de cevada em oferta alçada, para cima e para baixo, significando morte e ressurreição. Foi exatamente neste dia a ressurreição de Jesus. A colheita fala dos frutos na nossa vida, mas em um outro nível espiritual maior também fala da ressurreição dos nossos corpos, o fruto do ventre. Na primavera ainda temos a festa do Pentecoste, cerca de 50 dias após a Páscoa. Ali se iniciava a colheita do trigo. Lembramos que a cevada amadurecia antes e está relacionada com a Páscoa, e o trigo amadurecia mais tarde.
O primeiro Pentecoste foi com Moisés e o povo hebraico no Monte Sinai no deserto, mas o cumprimento se deu com os discípulos descrito no livro de Atos. A lei no Pentecoste, a lei foi escrita no coração do povo de Deus. No outono temos a festa das trombetas no primeiro dia do 7º mês. Fala da preparação, e da segunda vinda de Jesus que virá ao toque da última trombeta. Seus santos ganharão corpos glorificados para o início do reinado de Cristo na terra. A próxima festa é o dia da expiação, a festa mais solene e triste, onde eles se preparavam para a cerimônia onde o sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano para oferecer sacrifício pelo povo com um bode sendo oferecido, e o outro solto ia para o deserto. Esta festa também está ligada à volta de Jesus. Será de grande tristeza para os que ficarem que entrarão em fase de arrependimento profundo, mas será de muita alegria para os que receberão seus corpos incorruptíveis. A última festa era Tabernáculos, uma festa de 8 dias, que acontecia também no 7º mês, e simboliza o reino de Deus ou milênio sendo implantado aqui na terra. Os 8 dias de Tabernáculos falam da apresentação dos filhos para Deus. Isto é profetizado quando o bebê era circuncidado no 8º dia e apresentado ao Senhor. Lembra da apresentação de Jesus no templo para ser circuncidado? Esta cerimônia ainda hoje é feita por muitos, que na grande maioria sequer sabem do imenso significado profético desta, que vai acontecer no reino milenar de Cristo e também após este nas ressurreições e apresentação do fiéis ao trono de Deus. O corpo de Cristo, a sua noiva, reinará na terra com Cristo por 1000 anos. Em diversas ocasiões após a ressurreição de Cristo, a palavra de Deus mostra que ele apareceu aos seus discípulos no primeiro dia da semana, ou seja, 8º dia, que fala também de um recomeço. Vamos entrar em mais detalhes sobre estas festas no decorrer deste estudo. Ok, como falamos temos as 3 festas, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos que falam respectivamente da nossa justificação, santificação e glorificação. Precisamos avançar em nossa vida espiritual. O povo de Israel saiu do Egito, passou pelo Monte Sinai que foi o Pentecoste deles. Deus quis escrever a lei em seus corações, mas eles falharam, não quiseram ouvir. Tiveram medo. Vamos ver mais detalhes sobre isso quando falarmos da festa do Pentecoste. Eles falharam também na hora de entrar na terra prometida, já que, apenas 2 dos que foram espiar a terra trouxeram um bom relatório. Como diz em João capítulo 6 verso 49. Vossos pais comeram o maná no deserto, e morreram. Nossa terra é Jesus, a nossa promessa, da glorificação dos nossos corpos, a nossa morada que Deus está preparando para nós. Um corpo que não será mais feito de barro ou do pó da terra, mas uma morada permanente onde haverá descanso, descanso das obras da carne como diz em Hebreus capítulo 4 verso 10. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Vemos o projeto dos 7 dias do Senhor, desde Adão até o reinado milenar de Cristo. Dentro destes 7 dias ou 7.000 anos, temos os 3 dias ou 3.000 anos que vão da morte de Cristo até a ressurreição de seu corpo. Nisto falo do corpo de Cristo, sua igreja. Como diz a palavra em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Para Deus um dia é como 1000 anos. Desde a criação de Adão e Eva, já se passaram mais de 6.000 anos, provavelmente já entramos no 7º milênio, ou para Deus o 7º dia. O casamento na cultura hebraica dos tempos de Jesus e do Antigo Testamento tinha uma festa que durava 7 dias, e apenas após estes 7 dias a noiva e noivo tinham a sua união consumada. Este período de 7 dias fala da preparação do povo de Deus, e da igreja do Senhor antes de sua vinda, onde na sua vinda seremos um com ele, a cabeça se unirá ao corpo em um só, entraremos na nossa nova casa que é o corpo incorruptível que receberemos, simbolizado pela festa de tabernáculos, o tabernáculo, o templo. Lembra quando Isaac entrou na tenda de sua mãe, Sara, e consumou o casamento com Rebeca? Está em Gênesis capítulo 24 verso 67. Para concluir esta introdução, as festas de Israel falam do projeto de Deus para nós individualmente, para a igreja do Senhor e também as colheitas no final dos tempos que é a redenção de nossos corpos. A Páscoa é a nossa saída do mundo. Depois chegamos ao Monte Sinai que foi o Pentecoste deles, do povo de Deus no deserto. Eles depois celebravam o Pentecoste relembrando a entrega da lei para Moisés. Então quando conhecemos o Senhor somos justificados através do sangue do Cordeiro, Jesus, que é a nossa Páscoa. Daí amadurecemos um pouco mais e buscamos nossa santificação que é a entrada do Espírito Santo em nossas vidas em um grau ainda maior, o nosso Pentecoste. Daí o projeto será completado em nossas vidas com a festa de tabernáculos, quando o Senhor nos der um corpo glorificado. No tempo de Deus acredito que estamos na transição do verão para o outono. As folhas da figueira já brotaram mas esta não tem frutos nenhum. A vinda do Filho está muito próxima. Para o povo de Deus poderíamos dizer que, antes de Cristo eles estavam em uma fase inicial, a dispensação caracterizada pela Páscoa,
onde as coisas aconteciam mais no mundo físico, hoje após Cristo, e após a entrada do Espírito Santo em nossos corpos iniciada no Pentecoste descrito no livro de Atos, as profecias já acontecem em outro nível, no Espírito, adoração em Espírito, mesmo que nós ainda estamos em corpos corruptíveis. No tempo de Deus para a igreja estamos na dispensação do Pentecoste, já que este foi cumprido há 2000 anos atrás. As festas de outono contudo ainda não se cumpriram, embora as trombetas já estão soando. Em tabernáculos ou melhor, no reino milenar de Jesus, vamos estar em uma nova fase onde as profecias e o projeto de Deus vão alcançar um nível ainda maior. Veremos o templo de Deus descer aqui para a terra, como é descrito no livro de Apocalipse. Nós faremos parte deste templo se assim formos escolhidos, seremos as primícias de Deus, que reinarão com Cristo por 1000 anos, seremos seus reis e sacerdotes, a promessa dada a Adão e Eva será cumprida, onde teremos domínio sobre todas as coisas, e seremos os frutos ou filhos que Adão e Eva deveriam ter gerado. A colheita dos finais dos tempos, vai trazer finalmente os ingredientes para a mesa do Senhor. Suas primícias que são o pão de cevada, seguidos pelo trigo e mais para o fim o vinho da uva esmagada. Tudo será colocado aos pés do Senhor, como a uva sendo esmagada, porque convém que reine até que todos os inimigos sejam colocados a seus pés. 1 Coríntios capítulo 15 verso 25. Estes assuntos serão aprofundados e esclarecidos com mais detalhes na sequência deste estudo.